canal Portal Doctor TV. A gente tem o prazer de conversar hoje com o doutor Rafael Raposo. Ele é otorrinolaringologista e conversa com a gente a respeito de sinusite crônica. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigada mesmo. Mas me diga uma coisa, qual é a diferença entre uma sinusite, né, e quando ela chega a ficar crônica? Qual é a diferença, doutor? Sheila, obrigado por ter convidado aqui para a gente conversar sobre um tema tão comum nos consultórios de otorrino, né? Estamos aí em tempos aí tão importantes para você cuidar de um paciente como esse de sinusite crônica. Esses tempos de pandemia é essencial que a gente tenha cuidado com doenças respiratórias, né? A gente tem que prevenir essas doenças respiratórias, a gente tem que agir antes para não dar oportunidade, né, para uma situação como o coronavírus, que é um vírus que, né, totalmente ligado a uma situação de baixa imunidade. Você pode acabar muito mais facilmente infectado se você é uma pessoa que não cuida do seu trato respiratório em geral, né? A sinusite em si, ser crônica ou aguda, ela só é uma questão de definição pelo tempo que te acomete a doença, né? Uma doença crônica é uma doença que te acomete há algum tempo, e a sinusite crônica é definida como uma inflamação crônica dos seios paranasais que perpetua-se ali por mais de 6 meses, né? A sinusite aguda é aquele quadro súbito, né, infeccioso, normalmente derivado de uma gripe, de um resfriado ou até de um Covid, né? E aí a gente acaba desenvolvendo aquela infecção que a gente fala que é aquela gripe, aquele resfriado que não melhora, né? Esse é aquele quadro que você trata e provavelmente você raramente vai ter chance de ter sintomas no mês seguinte ou ali por diante. Já a crônica costuma acompanhar o paciente por bastante tempo, né? Doutor, vamos fazer uma divisão para a gente entender um pouquinho melhor. Existem 3 tipos de sinusite, né? A gente pode falar por via bacteriana, viral, existem esses tipos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses tipos. Né? Sim, e também, doutor, também hoje nós estamos entrando num período vamos estar chegando aí no inverno, e a gente tem aí também as que derivam dos processos alérgicos. Eu queria que o senhor definisse um pouquinho esses grupos de como é que ela pode acontecer, as causas. Então as causas, a gente fala em sinusite, a etiologia da sinusite pode estar relacionado a quadros infecciosos, né? Pode estar relacionado a esses quadros alérgicos crônicos, né? Da onde realmente você lembrou bem, nessa situação de mudança climática, né? Essa situação de vida urbana que a gente está, em geral, nessa transição de estação, a gente acaba tendo mais manifestação desses quadros alérgicos crônicos. Dentro das infecciosas, tem essa etiologia, né, diferenciada também. Você pode ter uma rinocinusite aguda viral, por exemplo, que em geral é o resfriado, é a gripe, que acaba, o vírus da influenza que acaba dando, ou rinovírus, vírus mais simples e mais corriqueiros, né, de serem tratados. Tem a etiologia bacteriana, que todo mundo conhece, aquela sinusite que dá aquela dor de cabeça, aquela descarga de secreção, né? É a mais comum. E tem a etiologia fúngica, ainda tem aquele paciente que vai ter uma sinusite fúngica, em geral, um paciente que está imunossuprimido, né? Um paciente mais idoso, ou é um paciente que toma um imunossupressor por ter feito um transplante. Então, são casos menos frequentes, mais peculiares, né? Que demandam mais atenção, né? Doutor, uma coisa que é muito comum a gente observar, principalmente as mães com os filhos pequenos, né? Também nós adultos, mas mais as crianças. Aquela preocupação toda hora você acaba dando um antibiótico, um pouco mais, porque fica sempre aquela preocupação. A sinusite, até que como saber, né? Em que momento a gente consegue identificar uma sinusite que é bacteriana e que necessita do antibiótico, para que não haja um excesso mau de uso do medicação nesse antibiótico. sentido.
como qualquer doença que pode precisar de tratamento antibiótico, né, antimicrobiano, a gente tem que saber a hora certa de usar o tipo de antibiótico correto e o tempo de duração desse tratamento. Isso é muito importante, porque senão, se você tratou errado, tratou precocemente, usou e abusou, fez mau uso de antibiótico, você vai ter problema de induzir uma resistência bacteriana lá na frente, né? Então é isso que você está falando, aquela criancinha que passa a ter inúmeros resfriados e os pais muitas vezes interpretam como uma sinusite bacteriana e começa a tratar, nem sempre, né? O ideal é sempre procurar um especialista. O pediatra normalmente faz uma triagem desses quadros respiratórios, mas o indicado é que o médico otorrinolaringologista examine esse paciente. A gente tem uma regrinha que isso depende, lógico, do exame clínico, da história que o paciente está trazendo, mas um quadro súbito que se instala rápido, assim, até o 5º, 6º dia de doença inflamatória, se você descongestionar o nariz desse paciente que, por exemplo, está tendo um resfriado ou uma crise de rinite, você pode livrar ele de um tratamento antimicrobiano. Você pode acabar evitando que ele tenha que usar antibiótico. Agora, sintomas nasais que excedam uma semana ou que cheguem a uma semana, com febre, né, com dor de cabeça e com um exame clínico sugestivo, é nessa hora que você vai ter que entrar com antibiótico. Então você está certa, não é no primeiro dia ou no segundo dia de um nariz escorrendo que a gente vai tratar com antibiótico terapia e que esse tipo de antimicrobiano vai ter uma ação naquele sintoma. Muitas vezes não vai ter ação nenhuma, às vezes pode até atrapalhar. Mas, doutor, o sinal seria, para a atenção dos pais ou das pessoas que estão nos ouvindo em casa, o sintoma seria a febre? A sinusite é uma infecção, quando se instala, que é uma infecção, a gente diz, bem indolente. É difícil uma sinusite aguda da febre, né? Então, algumas vezes você vai ver que o paciente vai ter um estado subfebril, pode ser que ele fique ali com seus 37, 37,5 graus, né? Mas o principal é o aspecto da secreção. Então, aquela secreção que já saiu daquele aspecto transparente, já é uma secreção espessa, esverdeada, né? O tempo de doença, pode ter febre ou não, mas lógico que quando tem febre é um sinal de alarme a mais, né? Mas eu diria que é o tempo de doença mais a inspeção do paciente, ver o tipo de secreção que esse paciente está. Um sintoma muito comum que ninguém percebe, muitas vezes não descreve, é tosse. Sinusite aguda dá tosse, porque quando você deita, essa secreção descarrega para a garganta, em geral é uma tosse noturna, tá? Então tem febre, tem paciente que tem sinusite com febre, mas, por exemplo, uma sinusite num paciente imunossuprimido, uma sinusite fúngica, nunca vai dar febre. Se você não for examinar, você não vai fazer o diagnóstico, tá? E esse exame, ele é somente um exame de diagnóstico, onde o otorrino faz os exames, ou você tem que partir para um exame complementar, doutor? Ponto de vista de diagnóstico. A gente tem diversos exames em otorrino que complementam, né, um diagnóstico de sinusite, né? Eu diria que num consultório de otorrino você já é capaz de diagnosticar uma sinusite pelo exame clínico mesmo. Se você fizer uma boa rinoscopia, que é o exame do nariz, que a gente inspeciona o nariz, você já consegue ter ali alguns sinais de que está acontecendo a sinusite. Dentro do consultório mesmo, a gente costuma fazer um exame com a fibra óptica, né? Que a gente põe a fibra óptica, uma câmerazinha no nariz. A otorrino foi revolucionada, né? Mudou muito depois que se começou a utilizar a fibra óptica. Então, esse exame em consultório com fibra óptica, que é a nasofibrolaringoscopia, já pode diagnosticar uma sinusite. A partir dali, a partir do momento que o paciente tenha, por exemplo, uma sinusite crônica, né, que a gente vai falar ainda mais especificamente, pode ter que fazer exames de imagem. Então, os exames de imagem, como a tomografia dos seios da face, trazem imagens tridimensionais do seio da face, do espaço que tem dentro da cavidade dos seios da face, e facilita muito o diagnóstico. Agora, eu vou falar de uma coisa polêmica, por exemplo, o raio-x, né? Não vale a pena você levar um paciente para o pronto-socorro e pedir para fazer um raio-x, como se pedia há 20 anos atrás, para fazer o diagnóstico E a de uma ressonância magnética, doutor? A ressonância magnética é um exame complementar, é um exame complementar, mas ele é mais para casos
por exemplo, de tumores dos seios da face. O melhor exame para sinusite é a tomografia, porque a tomografia é um exame que vê muito bem osso e cavidade óssea, né? E os espaços dos seios da face são cavidades ósseas. Então, se você quer ver o conteúdo do seio da face, por exemplo, para diferenciar se é uma sinusite fúngica ou não, ou se tem, por exemplo, um tumor dentro do seio da face, a ressonância diferencia, porque é um exame que é bom para ver tecido mole, partes moles e secreção, consegue diferenciar, entendeu? Doutor, vamos falar então da cirurgia para a correção da sinusite crônica de continuidade, né? Que às vezes você toma antibiótico toda hora, porque não tem jeito. Ela aparece, É, fica e você não se livra de jeito nenhum. Com você certeza deve ter acaba muita tendo, gente né? ouvindo isso e se identificando com esse problema. O que acontece nesse momento, doutor? O paciente que tem uma sinusite crônica, como a gente falou, uma sinusite que acompanha ele ao longo do ano todo, né, com algumas situações de amenização dos sintomas e momentos de exacerbação, mas ele nunca está bom 100%, né? Então, o paciente que tem sinusite crônica, ele pode ter uma indicação de fazer uma cirurgia nasosinusal, né, funcional. A gente chama cirurgia nasal funcional. Eu quero voltar a dar função para esse nariz. Essa cirurgia, além de ajudar o paciente a respirar melhor, que é uma grande função do nariz, né, vai fazer com que aquela outra função do nariz, que é a função de filtro, volte a ocorrer. Porque se o nariz não circula a secreção que produz, ele não funciona como filtro, né? O que filtra o nosso ar, enquanto a gente está respirando, é o muco, é a secreção que a gente produz. Então, eu acho que é tão importante quanto a situação de você fazer uma cirurgia para respirar melhor, hoje em dia você tem que abordar a necessidade de fazer uma cirurgia para esse paciente parar de ter sinusite, conseguir ter uma imunidade melhor, conseguir circular melhor essa secreção por dentro do nariz, né? Mas, doutor, a cirurgia para a sinusite crônica, ela só pode ser feita no caso de presença de pólipos, porque existem os casos com e sem pólipos. Pode Isso, é. explicar isso, por favor? A sinusite pode ser diferenciada em sinusite crônica com pólipos, né, pólipos são tecidos inflamatórios que crescem dentro do nariz, e a cirurgia vai abordar nessa situação os pólipos, você vai remover os pólipos. Em geral, o paciente que tem sinusite crônica com pólipos, ele tem uma doença alérgica mais severa e a doença é recidivante, ele tem muita chance de precisar de mais de uma cirurgia na vida. Agora, o paciente, Verdade. Nossa, não graças, sabia. graças a Pensei que uma Deus, vez só resolvesse, esse é o, mas não esse é o necessariamente. paciente, esse é o paciente que é mais complicadinho, mas não é o mais comum. O mais comum é o paciente que acaba tendo uma sinusite crônica por alergia, uma rinite alérgica que não foi bem tratada, ou porque ele tem um problema anatômico, né? Nasceu com um desvio de septo, nasceu com uma carne esponjosa, que a gente chama, né? Que é uma hipertrofia das conchas nasais, uma adenoide aumentada. Então, tem diversas estruturas que podem anatomicamente atrapalhar a função do nariz. E se você fizer uma cirurgia que corrija a anatomia desse nariz, ele vai funcionar melhor, né? E a cirurgia vai abordar realmente abrir e tirar esse estreitamento, né, que essas estruturas estão provocando por dentro do nariz. O nariz funciona, eu gosto de associar muito a imagem de uma hidráulica, né, uma imagem de drenagem. Quando você tem um ralinho que precisa drenar, se aquele ralinho tiver entupido e tiver obstruído, a secreção vai ficar acima dele, né? O líquido não vai descer. E essa cirurgia hidráulica, né, de desobstrução dessa região, vai propiciar uma melhor drenagem desse muco que está aprisionado ali, né? Então, a cirurgia visa abrir e reestruturar os espaços de drenagem dos seios da face. Isso é feito, como também falei aí da questão da fibra ótica, hoje em dia a gente faz essa cirurgia com uma fibra ótica e pinças com incisões milimétricas, né? Então, a cirurgia hoje, graças a Deus,
falava-se antigamente da tal da raspagem, né? Hoje em dia não se Sim. faz mais raspagem de seio da face, a gente faz uma cirurgia que vai... Minimamente invasiva, não. É no consultório, não? Ou é internado? Ela não é no consultório, porque as cirurgias de otorrino podem provocar sangramentos, né? Então, para conforto do paciente e segurança, são cirurgias com anestesia geral, né? O paciente passa por uma cirurgia de mais ou menos 1 hora de duração em hospital dia, e pode ter alta no mesmo dia, no final do dia, tá? Então, não é uma cirurgia dolorosa de se recuperar, mas depende aí de um certo resguardo no pós-operatório, porque o nariz é uma região muito vascularizada. Então, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, a gente faz o máximo aí para que o paciente não tenha hemorragias, não tenha sangramentos, né? Mas é uma Claro. cirurgia cada vez mais realizada e muito moderna, conta com muita tecnologia, né? Que incrível, né? A medicina é tão veloz, né? É tudo muito rápido mesmo, né? Já tem novas tecnologias, toda hora alguma coisa acontecendo de novo. Então, hoje em dia é menos doloroso, não se precisa ter muito medo de fazer essa cirurgia, que antigamente se chamava a famosa limpeza, né? Raspagem. A Falando dos gente... seios da face, doutora, eu sei que as pessoas que estão ouvindo falar em pólipos e que ficam preocupadas, mas aonde fica? O senhor pode mais ou menos posicionar a região da face? É na testa? Os Como funciona isso? pólipos, a maioria das vezes, o pólipo vai te dar problema para drenar os seios da face quando eles se produzem, se acumulam na saída dos seios maxilares, que são esses seios da maçã do rosto. Uhum. Aquela região é uma região nobre do nariz para drenagem dos seios da face. E, em geral, é a região que mais produz pólipo. Se o pólipo ficar tão grande que ele sai daquela região do orifício do seio maxilar, aí é que ele vai entupir o nariz e vai trazer problema de obstrução nasal. Mas primeiro ele vai te trazer dor, ele vai te trazer sinusite, porque em geral ele já obstrui o orifício de drenagem, né, dos seios da face. O mais comum é ali. Mas a cavidade nasal é muito extensa, né? Eu convido todo mundo aí que tem curiosidade, passe no seu otorrino, venha fazer um exame de nasofibrolaringoscopia e no vídeo você vai conseguir entender do que a gente está falando. A cavidade nasal é um universo à parte, né? Do ponto de vista de imunidade, defesa. Muito desses nossos pacientes que não tratavam e não cuidavam desse quadro aí crônico de sinusite sofriam, né, como imunossupressão mesmo, né, e ficavam resfriados e ficavam com crises e exacerbações da sinusite mensalmente. E graças a Deus, muitos deles a gente consegue livrar desses problemas com Resolver, né? Essa é uma medicamento. alternativa realmente que pode criar uma situação de solução, de preferência, que não precisa estar voltando para refazer esse trabalho, mas Maioria aparentemente das demora vezes bastante. A maioria das vezes a solução é definitiva. A gente assim, otorrino é uma especialidade muito resolutiva. Isso é bem legal, né? Você poder tratar e resolver a vida do paciente. Muitas vezes a gente sente falta, né, do paciente não retornar tão precocemente, mas isso normalmente é um bom sinal. É um sinal de que o tratamento deu certo, né? Muito bem. Doutora, só para a gente concluir, uma questão que, do ponto de vista de prática para esse momento, que vai chegar do frio, do inverno, o uso do soro fisiológico, a lavagem nasal diariamente, as pessoas que têm rinite, que são alérgicas, para evitar a sinusite, seria uma indicação? Sim, no Brasil aqui a gente não tem muito esse costume, mas no Oriente e, né, nos países asiáticos é muito comum o costume do paciente ou da pessoa em geral fazer a higienização do nariz diariamente, assim como faz a higienização dental, assim como toma banho, né? E a gente preconiza, sim, a lavagem diária com solução fisiológica. Faz muita diferença, né? O nariz funciona muito melhor úmido. A gente tem pequenos cílios dentro do nariz, pequenas células que carregam o muco, né, respiratório, e eles dependem, para bom funcionamento, dependem de um muco fluido, de uma secreção úmida, né? Então, a gente recomenda muito insistentemente
às vezes até no pós-operatório, né, o paciente tem esse costume, pega esse costume e leva para a vida toda, né? É O que é muito indispensável, bom, né? É muito é muito indicado. bom. É muito indicado, a gente indica lavagem com solução fisiológica, que não precisa ser só o soro fisiológico comprado na farmácia, você tem condições de fazer uma solução fisiológica em casa, por exemplo, né? Então você pode, com uma água limpa, uma água pura, uma água filtrada ou fervida, para cada 200 mililitros de água purificada, você vai colocar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, daquele de farmácia, né, que você Sim. sabe que tem uma origem, e isso produz uma solução de cloreto de sódio 0,9%, que é a solução fisiológica, o soro Que é o fisiológico. soro que se deve comprar também, é o 0,9. Que é o mesmo que se deve achar na farmácia e comprar. Tem soros hipertônicos, né? Tem soros 3%, tem soluções 3% no balcão da farmácia, mas a que mantém a umidade é a solução 0,9%. Então, independente de estar com o quadro da sinusite, já por hábito, para as pessoas principalmente Prevenção. alérgicas, do ponto de vista de prevenção, é bom a lavagem nasal. Já, além do tratamento de profilaxia do ambiente, né, para os alérgicos, principalmente agora no inverno, também, né, doutor? A gente, das rinites, a gente está falando aqui, a população no Brasil, a gente está falando de 30% a 40% da população com rinites, né? Nem todas essas rinites são alérgicas, então tem muita gente com rinite. Dentro das rinites, que podem, né, dar problema, a gente tem 80% de participação da alergia. Então, a alergia é isso que você falou, a gente está falando de ambientes com ácaro, ambiente com poeira, ambiente com mofo, com umidade, né? Pelos de animais domésticos. Então, é indispensável que você tenha uma casa, se você tem essa predisposição, que você tenha uma casa, um ambiente de trabalho também, higienizado, né, com as superfícies Muita sempre, atenção e usando o soro fisiológico. e usando o soro fisiológico. É uma boa rotina, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação Eu aqui no que nosso agradeço. canal. É um grande prazer. Para mim também é um grande prazer ficar conhecendo as novas técnicas. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Sheila, adorei. Tá bom, foi ótimo, gente. Então, tá vendo? A gente está aprendendo sempre, toda hora, alguma coisa nova, né? Novas técnicas cirúrgicas. Você tem medo, às vezes você vai no teu otorrino. Muito importante a orientação médica. Não tentar tratar, sabe, de forma sem a devida orientação. O médico é muito importante estar do teu lado sempre. Então é isso. O nosso canal fica por aqui, você já sabe. Deixe seu like, ativa aí o sininho, faz todas as coisas que precisam ser feitas, porque eu quero te ver no nosso próximo vídeo.